Olá, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco neste dia, né? Mais uma quinta-feira onde estamos aqui reunidos através da internet para ministrar a palavra do Senhor, para, meditarmos mais na palavra do nosso Deus, né? Momentos como este, onde não estamos tendo, os nossos cultos, físicos, dentro da igreja, a nossa reunião, entre os irmãos, mas mesmo através da internet nós estamos aqui para adorar o Senhor, para buscar mais a sua palavra, para buscar mais ao Senhor, né, queridos? Estamos reunidos, e através deste instrumento, dessa tecnologia, a internet, nós estamos conectados também, da mesma forma, né? Eu queria nesta noite ler com os irmãos 2 Crônicas 7, do versículo 11 ao versículo 22, aonde Deus ali faz uma aliança com Salomão, né? Salomão tinha acabado de construir a casa do Senhor, né? O lugar, onde ia ficar as coisas consagradas do Senhor. E Deus então ali faz uma aliança com Salomão e dá algumas, orientações a Salomão importantes ali que ele deveria fazer para que o Senhor estivesse sempre com ele, que a presença do Senhor estivesse sempre com Salomão, assim como, Deus fez com Davi, assim como Deus era com Davi, Deus também dá algumas ali regras, algumas ordenanças para Salomão, para que também Deus permaneça com Salomão, assim como Davi. Então vamos ler 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, que nos diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os abandonaram, e os adoraram, e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. Amém, queridos? Uma palavra maravilhosa, aonde Deus está, aqui firmando uma aliança com Salomão, Está firmando uma aliança com Salomão, assim como, Deus fez com Davi, E é maravilhoso, esta aliança, quando nós entendemos a aliança que Deus tem com o homem, a aliança que Deus quer fazer conosco também, a aliança que Deus, fez desde lá com Noé, quando Deus fez uma aliança com Noé, quando Deus ali então, ele destrói toda a humanidade, mas ele preserva Noé, a sua família, e nós sabemos bem a história, um animal de cada espécie ali para continuar, para ter continuidade, a terra. E Deus faz uma aliança com Noé. Então desde ali nós já vemos Deus,
fazendo esta aliança. E aqui com Salomão foi a mesma coisa, né? Salomão terminou de fazer a casa do Senhor, terminou ali de erguer o templo do Senhor para, né, guardar as coisas consagradas ao Senhor. Então, imediatamente Deus vem e dá algumas orientações para Salomão, né, o que ele deveria fazer, né? E é maravilhoso nós vemos alguns pontos neste texto onde fala: os olhos do Senhor estão abertos, né? Os olhos do Senhor estão sobre nós, né? Os olhos do Senhor não estão fechados. Os olhos do nosso Deus não está fechado, ele está aberto, está sobre nós, está olhando para nós, né, queridos? Por isso que nós sempre falamos, nós não podemos esconder nada de Deus, né? Ainda que nós possamos esconder dos nossos familiares, dos nossos amigos, alguma coisa que nós estamos fazendo, mas do nosso Deus nós não podemos esconder nada, porque além dos seus olhos está sobre nós, ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, né? E os olhos do Senhor estão abertos sobre nós, né? Os olhos do Senhor estão sobre nós. E quando nós vemos o versículo 13, o Senhor ali fala para Salomão, né? Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O Senhor está dizendo para Salomão: olha, se eu fizer todas essas coisas, se eu, né, mandar uma chuva, mandar uma infestação de gafanhotos, ou qualquer outra, vamos dizer assim, doença, qualquer outra coisa que possa vir, então, e Deus ele mesmo responde, né? O que seria, o que nós poderíamos fazer, né? Se Deus nos fala, né? Lemos essa palavra e pensamos o que vai acontecer, o que, né, Deus pode fazer então diante disso, como o Senhor pode nos livrar disso, como que o Senhor pode nos né, livrar deste mal, né? Que o Senhor mesmo acabou de dizer, né? E o Senhor mesmo, né, responde no versículo 14, dizendo: se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o Senhor mesmo ele está respondendo, né? Ele faz uma pergunta, fala: olha, se eu fizer isso, se eu enviar gafanhotos, se eu não fizer mais vir a chuva sobre a terra, ou outra coisa, ou seja o que o Senhor falasse, ele mesmo nos diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? O povo que se chama pelo nome de Deus, o povo que se chama pelo meu nome, que leva o meu nome, se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo clamar, se esse povo me buscar, eu vou ouvir dos altos céus, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Porque os olhos do Senhor estão abertos sobre nós, e os seus ouvidos estão atentos para ouvir nosso clamor. O problema é que às vezes nós não queremos clamar, nós não queremos orar, nós não queremos interceder, nós não queremos buscar o Senhor. Nós queremos simplesmente ter uma vida onde eu só oro, ou só orava quando eu ia no culto. E agora, neste momento onde nós não estamos tendo culto na igreja, estamos tendo, né, fazendo os cultos, né, as transmissões pela nossa casa. Estamos, né, aos sábados que temos a nossa oração, estamos orando em casa. Este momento é que nós temos que realmente, né, mostrar para o Senhor, falar: Senhor, eu não estou tendo culto na igreja, mas a minha casa é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, então eu vou orar, eu vou clamar, eu vou interceder, eu vou jejuar, eu vou buscar, porque a sua palavra diz que se o seu povo se humilhar, clamar, te buscar, o Senhor vai ouvir dos altos céus, o Senhor vai perdoar os pecados, o Senhor vai sarar a terra. Os seus ouvidos estão atentos às nossas orações, né, queridos? Sempre os ouvidos do Senhor estão abertos a ouvir o nosso clamor. Basta o homem clamar. O problema nosso é que nós não oramos, não clamamos. Ao invés disso, nós entramos, né, num processo de murmuração, num processo de só reclamarmos, só murmurarmos, mas a palavra do Senhor diz que os seus ouvidos estão atentos para ouvir nosso clamor, né? Ele está nos ouvindo, basta nós orarmos, basta nós clamarmos, basta nós intercedermos, né, queridos? Basta nós buscarmos ao Senhor, porque o Senhor escolheu a nossa casa para santificar e para que seu nome esteja ali perpetuamente, ou seja, o Senhor escolheu a nossa casa para santificar. Aqui o Senhor fala para Salomão: olha, eu escolhi esta casa para santificar, eu escolhi esta casa para que meu nome ali perdure
permaneça perpetuamente, né? Ou seja, quem passar na frente dessa casa vai saber que ali está o meu nome, que ali é um lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor escolheu a nossa casa, né? Escolheu a minha, a sua casa. E quando eu digo a casa, não somente a nossa casa neste momento que estamos realmente, fizemos da nossa casa a igreja, agora de uma maneira, né, mais eficaz, né, que estamos em casa, mas a nossa casa aqui, né, queridos, a nossa casa onde é a morada do Espírito Santo. O Senhor escolheu a cada um de nós para fazer a sua morada, né? Igual uma música que diz, eu sou sua casa, sua morada, eu quero ser seu lar. Então, nós sabemos, queridos, que o Senhor escolheu aqui, né, a nossa vida, a minha vida, a sua vida para fazer a sua morada, para fazer a sua casa, para santificar essa casa, para que o nome do Senhor esteja aí perpetuamente, queridos, na minha vida, na sua vida, querido. Então, estamos falando de uma casa, né, trazendo para a nossa realidade de hoje em dia, né? Hoje em dia não fazemos, né, igual na época faziam, né, construíam, né, ali para colocarem as coisas consagradas do Senhor. Mas nós trazemos para a nossa realidade e somos a casa espiritual do Senhor, aonde a palavra diz que o Espírito Santo habita, aonde diz que temos que estar, né, sempre nos santificando para que o Espírito Santo possa habitar num lugar santo, num lugar limpo, porque o Espírito Santo não vai habitar num lugar onde há sujeira, onde há pecado, ele não pode habitar ali, queridos. Então, nós trazendo para a nossa realidade, o Senhor escolheu, né, a nossa casa para santificar, para que o seu nome seja perpetuamente, esteja ali perpetuamente, queridos. Nós somos a casa, essa casa do Senhor. Nós somos esta morada do Senhor, que o Senhor escolheu a cada um de nós para santificar, o Senhor escolheu a cada um de nós para fazer ali a sua casa, a sua morada, que o seu nome esteja perpetuamente conosco, enquanto estivermos nessa terra, enquanto, né, estivermos neste processo aqui, neste mundo, né, precisamos viver essa vida de santidade, precisamos viver essa vida, né, queridos, onde o nome do Senhor está perpetuamente conosco, onde o nome do Senhor está continuamente nos nossos lábios, no nosso coração, uma vida de santidade, uma vida buscando ao Senhor, né, queridos? Hoje tantas coisas nos roubam da presença do Senhor, hoje tantas coisas, né, nos tiram da presença do Senhor, como, né, nós começamos esse vídeo falando da tecnologia que temos aqui agora, que os irmãos podem estar ouvindo essa palavra através dessa tecnologia agora, né, que se chama internet, que se chama, né, hoje, né, o vídeo é tão simples de fazer, mas muitas vezes nós temos, né, essas coisas têm nos roubado da presença do Senhor. Muitas vezes essas coisas têm sido, nós temos dado preferência a essas coisas do que irmos ler a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos preferido ver várias pregações. Eu não estou dizendo que isso não é mal, nada disso, mas nós trocamos simplesmente pegar a nossa Bíblia e lermos a nossa Bíblia na nossa casa. Nós preferimos ver alguém pregando a palavra de Deus do que nós estarmos, né, ali sendo, né, pregados pela palavra, né, queridos? Nós precisamos ser pregados pela essa palavra. Quando essa palavra, lemos essa palavra, cada vez mais ela tem que fazer eu querer melhorar. Cada vez mais essa palavra tem que fazer eu querer mudar. Cada vez que eu leio, eu preciso falar, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso melhorar como um ser humano, como um homem, como um servo do Senhor na terra. Então, queridos, porque o Senhor nos escolheu como a sua casa para nos santificar, para que o seu nome esteja perpétuo em nossa vida, queridos. Os olhos do Senhor estarão fixos, né, nesta casa. Os olhos do Senhor, eles estão fixos, né, nessa casa, né? Os olhos do Senhor, como nós dissemos, estão fixos em nós, estão fixos nesta casa. E o coração do Senhor estará ali todos os dias, né? O coração do Senhor estará conosco todos os dias. O coração do Senhor estará junto com os seus filhos todos os dias, queridos. Essa é a promessa do Senhor, é a promessa que o Senhor fez a Davi. Eu estarei contigo todos os dias. E Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias. Nós sabemos que Ele está aqui. Aí você está na sua casa, às vezes até assistindo sozinho neste momento, mas o Senhor está aí com você, porque Ele disse que estaria todos os dias conosco, queridos. Então, queridos, se santifique, busque ao Senhor. O Senhor escolheu a sua vida para santificar, para fazer da sua vida a sua casa, a sua morada, onde o Espírito Santo vai habitar. Um lugar onde precisa haver santidade, onde precisa haver purificação todos os dias, um lugar onde
precisamos, queridos, estar sempre diante aos pés do Senhor, porque é uma aliança que Deus quer fazer com o homem, assim como fez com Davi, assim como fez lá com Noé, Salomão aqui, assim como lá em Jeremias nós também vemos o Senhor falando sobre a aliança, e o Senhor quer fazer esta aliança com o homem. E o Senhor, ele é fiel, né? O Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, ele é fiel. Quando o Senhor, ele faz uma aliança, ele não a quebra, é nós que quebramos, é nós que saímos do círculo, né? Nós que saímos desta aliança com o Senhor muitas vezes, diante de situações, diante, né, de dificuldades, de necessidades, de adversidades, nós quebramos a aliança com o Senhor, nós saímos da aliança que o Senhor fez conosco, porque o homem facilmente é seduzido pelas coisas desse mundo, o homem facilmente é seduzido pelas coisas que o mundo aí tem a oferecer, o mundo aí tem, né, a satisfazer a carne do homem, né? Nós vemos isso e temos visto isso cada vez aumentando mais, né, queridos? Então nós precisamos, queridos, ter a convicção que somos a casa santificada do Senhor, aonde os olhos do Senhor estão fixos em nós, aonde o seu coração está ali conosco todos os dias para nos santificar, para nos abençoar e para derramar a sua graça sobre nós, queridos. E nós vemos aqui que, e lendo este texto, e se nós lemos a Bíblia toda, desde o início, quando Adão pede, né, o lugar no Éden com o Senhor, nós vemos que toda a palavra de Deus, sempre Deus está nos dando uma oportunidade de mudar a situação. Sempre Deus está nos dando uma oportunidade de nos arrependermos. Sempre o Senhor está nos dando a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. Está nos dando uma oportunidade, né, queridos, para voltarmos para os braços dele. Sempre o Senhor está nos dando uma oportunidade. Sempre o Senhor está, né, ali nos dando uma escolha. O que nós devemos, o que vamos escolher? Vamos servir a Deus ou não vamos servir a Deus? Este texto fala bem. Quando o Senhor ali, ele fala, olha, Salomão, até no versículo 18, o Senhor está falando ali coisas ali, né, maravilhosas para Salomão. Ó, se você andar diante de mim, como andou seu pai Davi, então você vai ser um rei que vai, né, as suas gerações também vão reinar, vocês vão ser prósperos. E eu não digo a prosperidade quando falamos não financeira, não de ter coisas, mas uma prosperidade espiritual como tinha Davi. Davi sim tinha, era rei, tinha até muitas riquezas ali materiais, mas Davi nunca se importou com as suas riquezas materiais, ou seja, ele nunca se importou com a coroa, ele sempre se importou que a presença do Senhor estivesse com ele. Porque Davi, quando ele peca ali e ele é confrontado pelo profeta, então Davi tira sua coroa, pede perdão. Então nós vemos que Davi, ele nunca quis a coroa, ele sempre quis a presença de Deus. Deus sempre fez Davi prosperar, mas espiritualmente Davi entendia o que era a prosperidade, né? Uma prosperidade com o Senhor espiritualmente, né, queridos? E aqui nós vemos, né, Deus falando para Salomão até o versículo 18 isso, que se você andar no meu caminho, como andou seu pai Davi, então você vai ser um bom rei, você vai ter prosperidade para todas as gerações suas, vão governar, e vemos tudo. Mas a partir do versículo 19, aí tem uma palavra-chave no versículo 19, que o Senhor começa dizendo porém. Porém, esse porém é uma palavra-chave para começar esse versículo, porque quando o Senhor diz porém, aí então nós entendemos que, mas porém, aí o Senhor começa a dizer, se vós desviardes, se você não seguir o mesmo caminho que fez Davi seu pai, se vocês adorarem a outros deuses, se vocês sacrificarem a outros deuses, se vocês adorarem a outros deuses, então eu não vou poder mais, a minha presença não vai mais estar com vocês. A minha presença não mais vai estar nesta casa, a minha presença não mais vai estar aqui com vocês, porque vocês se desviaram, adoraram a outros deuses, serviram a outros deuses. E nós vemos na história, né, dos reis de Israel, um rei, ora, servia, andava nos caminhos do Senhor, outro não andava nos caminhos do Senhor, né, que fazia o que era reto diante do Senhor, outro que assumia fazia o que era terrível aos olhos do Senhor. E nós vemos que sempre foi uma questão de escolha, e nos nossos dias, no nosso tempo, nessa geração que vivemos também, tudo é uma questão de nós escolhermos a quem nós vamos servir, queridos. Então, essa palavra, quando ele começa o 19 dizendo porém,
Ou seja, nós entendemos aqui que, porém, você tem uma escolha a fazer. O Senhor ali deu 2 cenários a Salomão. Olha, se você fizer isso, andar no caminho, se santificar e adorar somente ao meu nome, então os meus olhos vão estar sobre você, o meu coração vai estar contigo todos os dias, os meus ouvidos vão estar sempre atentos a ouvir o seu clamor, eu vou estar sempre atento a ouvir o seu clamor, mas porém, se você não fizer essas coisas, se você se desviar, deixar os meus estatutos, não seguir os meus mandamentos, se você não andar em obediência comigo, o Senhor diz que então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença. Então nós vemos que aqui o Senhor está dizendo, olha, porém se você não fizer essas coisas, então eu vou jogar vocês longe da minha presença. Ou seja, vocês vão estar ali, até a casa vai continuar ali, até com as coisas santas do Senhor, mas porém sem a minha presença. Nós vemos Saul, ele governou na presença do Senhor por 7 dias, mas quando ele sacrifica sem Samuel, sem a ordenança do Senhor, então ele perde a unção do Senhor. Ele governa por muitos anos, mas sem a presença do Senhor. Ou seja, Salomão governou, ele foi rei por muitos anos, mas sem a presença do Senhor. E terrível coisa é nós estarmos num lugar achando que estamos fazendo algo, estamos servindo ao Senhor, mas a presença do Senhor já se foi. A presença do Senhor não está mais conosco. E Davi tinha essa preocupação quando Davi orava, ele falava, Senhor, só não afaste de mim a sua presença. Davi entendeu isso. Por isso que a Bíblia nos diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ainda todos os males que Davi fez, todos os seus pecados, as suas coisas terríveis que Davi fez, mas Deus ainda chama ele de um homem segundo o seu coração. Porque Davi entendeu que a presença do Senhor é a coisa que mais importava. A presença do Senhor é a coisa que santificava, que fazia ele se arrepender todas as vezes que ele cometia um erro, todas as vezes que ele cometia um pecado. Ele sabia que somente através do arrependimento o Senhor poderia perdoá-lo, somente através do arrependimento verdadeiro a presença do Senhor permaneceria com ele. E aqui o Senhor, quando ele começa dizendo nesse versículo, o porém, os poréns da nossa vida, mas porém nós temos a escolha a fazer. Em Deuteronômio, no versículo 30, ali o Senhor fala ali para o povo para fazer uma escolha entre a vida e o bem, entre a morte e o mal. O que vocês vão escolher, Israel? Vocês vão escolher a vida, vão escolher o bem, vão escolher a morte, vão escolher o mal. Então o Senhor ali já está dando uma escolha para o povo. Um povo que foi liberto do deserto, do Egito, um povo que foi liberto da escravidão. Nós conhecemos bem a história, nós ouvimos sempre a história, essa história, essa passagem da Bíblia. E tudo que Deus fez com Israel no deserto. E o Senhor